O professor José Mário Carneiro, que é da comunidade católica Emanuel, é diretor da oficina municipal, é uma escola de cidadania e gestão pública. A Glade Nunes Pinto, ela é de orientação agnóstica e é gerente de educação do Instituto Terra, que foi criado pelo Sebastião Salgado. O Denner Siqueira, ele é diácono da comunidade evangélica do Castelo, de orientação protestante. E também é o fundador do Instituto de Investimento Sustentável Green Metals. E o Thomas da Mata Machado, é professor de medicina aqui da Federal, ele é também de orientação budista, e vai falar para a gente sobre o projeto Manelzão, que é um projeto de extensão da UFMG. Muito obrigado mais uma vez pela presença, pela disponibilidade de estarem aqui, e passo a palavra então para o José Mário Carneiro fazer a sua reflexão. Muito bem. Bom dia a todos e todas. Quero iniciar agradecendo a pessoa do professor Miguel Mafuda o convite para participar desse encontro tão interessante, envolvendo a fé e a razão, a dimensão religiosa, a dimensão da ciência, nesse espaço da Universidade Federal de Minas Gerais. E, para mim, uma alegria, porque eu acredito muito no diálogo interreligioso, na construção da paz, de um mundo sustentável, a partir do diálogo entre as diferenças. E como foi dito na apresentação, eu dirijo uma escola de cidadania e gestão pública que se chama Oficina Municipal. E é uma escola ligada a uma das fundações políticas da Alemanha, chamada Fundação Konrad Adenauer. É uma escola com orientação na tradição judaico-cristã. E eu iniciaria dizendo os 4 princípios do ensino social cristão que orientam a nossa atividade. O primeiro é a dignidade da pessoa humana, que tem 2 interpretações. Do ponto de vista da filosofia, a gente poderia dizer que a dignidade decorre do fato de todo ser humano ser dotado de consciência livre e responsável para escolher o bem, o belo, o verdadeiro, o justo. Então a gente parte da pessoa humana, na sua dignidade. O segundo princípio do ensino social cristão é a solidariedade. Nós somos necessariamente seres interpessoais, solidários. E a palavra solidariedade, para mim, define a dimensão horizontal das relações humanas. Nós nos damos as mãos solidariamente para resolver as questões que a gente tem que enfrentar em conjunto. Esse é o segundo princípio, solidariedade. O terceiro é a subsidiariedade. A gente brinca que é a prima irmã da solidariedade, é um pouco menos conhecida, mas é muito importante. A palavra subsidiariedade vem do termo subsídio, que é ajuda. Todos nós, em algum momento da vida, precisa de ajuda. Todos nós dependemos de outras pessoas, ou mais fortes, ou mais velhas, ou mais inteligentes, ou mais ricas. E a criança que cresce depende totalmente dos seus pais, aos poucos vai conquistando a sua autonomia. E o princípio da subsidiariedade é exatamente isso. Quem ajuda deve ajudar, porém com cuidado de promover a autonomia e não a dependência, e não um vínculo que pode cair ou redundar no assistencialismo. Isso, no âmbito político, é uma coisa muito séria, as situações de dependências que ocorrem entre as esferas de governo. E o último princípio, então, dignidade da pessoa, solidariedade, subsidiariedade, e o último é o bem comum. E o bem comum entendido como as condições materiais e não materiais para o desenvolvimento, necessárias para o desenvolvimento integral de cada pessoa humana e de todos os seres humanos. Diante desses 4 princípios do ensino social cristão, a gente se coloca como uma instituição que está ocupada em formar cidadãos e cidadãs
para participar da vida política, da vida social, da vida ambiental, da vida cultural das suas cidades. A gente acredita que o município é uma escola de democracia, é uma escola de convivência, é uma escola de cuidado com o meio ambiente, onde, se nós não aprendemos a viver e conviver no plano municipal, dificilmente nós vamos conviver bem no plano estadual, no plano federal, no plano mundial. É uma visão de construção de baixo para cima, como a gente costuma dizer. E é uma experiência interessante dirigir uma escola que tem esse propósito, mas ela não é uma escola teórica, ela chama-se oficina, porque o que importa é a transformação da realidade para o bem, para esse bem comum. E nós nos inspiramos em algumas experiências concretas de outros cristãos que atuaram no ambiente político, no ambiente ambiental, e eu recordo aqui uma figura de referência que é muito importante para nós, que é o padre Joseph Lebré. O padre Joseph Lebré era um dominicano que veio morar no Brasil na década de 50 e 60 e participou da elaboração do primeiro plano diretor da cidade de São Paulo. Naquela altura, São Paulo tinha mais ou menos 3 milhões de habitantes. E eles fizeram um diagnóstico das condições ambientais e estruturais da cidade e chegaram à conclusão que São Paulo tinha que parar de crescer, com 3 milhões, 4 milhões de habitantes. Por quê? Porque não havia água para mais de 3 ou 4 milhões de pessoas. E foi uma revolução, porque ela estava no momento do crescimento acelerado, né? E fazer parar de crescer uma cidade como São Paulo. Não por acaso o sistema Cantareira, de onde a gente retira a água, que vem de uma outra bacia hidrográfica, que é a bacia do Piracicaba, foi construído há 50, 60 anos atrás. Né? E vai chegar em Minas, inclusive. É a interdependência das bacias hidrográficas. E nós não ouvimos esse alerta do padre Lebré, de um grupo de urbanistas, economistas, que seguiam a linha da economia e humanismo do Jacques Maritain, e São Paulo explodiu, literalmente explodiu. Nós asfaltamos os rios, colocamos avenidas em cima dos rios, verticalizamos a cidade, e hoje ela é um desastre ecológico, um desastre ambiental. A poluição, a falta de água, a gente viveu agora um racionamento diário, sabe? A torneira não tinha água, e a maior parte das pessoas não tem esgoto tratado, etc. Então, a gente está procurando, com o nosso trabalho, levar os valores cristãos, que não são só cristãos, porque a gente viu na mesa anterior aqui como há uma comunhão entre as religiões, as visões de mundo que valorizam a pessoa humana e que valorizam o meio ambiente, para tentar ter um modelo de desenvolvimento, que hoje se fala muito de desenvolvimento socioambiental sustentável, que tenha como referência o ser humano. Né? E é um desafio muito grande, mas que nós temos, em função da nossa situação atual e das futuras gerações, a gente tem que enfrentar. Eu tive um desenvolvimento pessoal e profissional muito ligado às questões das bacias hidrográficas. Eu queria fazer um comentário sobre isso. Eu, logo que me formei, fui trabalhar no governo do Estado de São Paulo com políticas regionais. Primeiro com políticas das estradas de terra, as famosas estradas vicinais. E lá em São Paulo são quase 300 mil quilômetros de estradas de terra, que em Minas será certamente muito mais, por onde, em geral, se perde 30% da produção por problemas de escoamento, especialmente durante a fase de chuvas. E vendo as estradas vicinais, eu tomei consciência dessa dimensão regional, das relações entre as cidades pequenas, especialmente. Depois fui trabalhar na Fundap, que é um órgão de planejamento do governo do Estado, trabalhar com os biomas, que também é uma dimensão regional. Os biomas envolvem vários municípios. E depois, as bacias hidrográficas, os recursos hídricos também envolvem os municípios. E acabei fazendo um mestrado sobre gestão de bacias hidrográficas. E hoje a gente tem clareza que os problemas de uma cidade não são de uma cidade isolada. Não dá para tratar das questões de Belo Horizonte isolado da região metropolitana de BH. E assim com todas as capitais, as regiões metropolitanas, mas no interior também. O que nos obriga a uma solidariedade no nível intermunicipal. Né?
ponto de vista das relações político-governamentais, e a gente não faz isso no Brasil. O Brasil tem uma cultura política das coisas que vêm de cima para baixo, né? A gente espera que sempre a esfera superior resolva os nossos problemas, e nós não colaboramos do ponto de vista horizontal. E aqui, como a gente está tratando de meio ambiente, a unidade de planejamento e gestão ambiental, ou de recursos hídricos, é a bacia hidrográfica. Não é por acaso que estão os quadros lá fora, representando as bacias hidrográficas do estado de Minas Gerais, porque é no espaço da bacia hidrográfica que a gente se reconhece como pessoa, como tribo. As nações indígenas têm uma clareza total em relação a isso, né? E se organizam em função dos rios e da natureza em torno desses rios. E nós estamos hoje defendendo muito o que se chama consórcios intermunicipais. Cidades que se juntam para resolver solidariamente as questões ambientais, as questões de recursos hídricos, etc. Há uma competição muito grande, né, entre os atores políticos, governamentais, e aqui eu acho que as religiões têm uma função de levar os valores também para o ambiente político, governamental. Por que não? Por que não? Essas visões, a visão de mundo mais humanista, que ela possa permear o ambiente político para a transformação, porque afinal as decisões são tomadas no plano político, governamental. A gente com as ONGs, com as associações, foi correndo um pouco por fora, mas eu acho que o momento do Brasil é um momento de participação, especialmente na esfera local, onde a gente é mais próximo. Então, essa ideia dos primeiros 4 princípios, você vai me avisar do tempo, por favor? Agora, 5 minutinhos. Eu destaquei os 4 princípios do ensino social cristão: a dignidade da pessoa, solidariedade, subsidiariedade e bem comum. Uma visão mais filosófica. Localizei o problema da bacia hidrográfica como unidade de planejamento e gestão, de elaboração de políticas públicas, como um espaço de concretização da transformação que a gente espera. Porque é mais fácil também você fazer uma transformação numa escala menor e ficar contente. Puxa, conseguimos despoluir um rio, conseguimos fazer o tratamento de resíduos sólidos, conseguimos conter o crescimento desordenado de uma cidade, né? A gente consegue ter uma resposta mais rápida e mais animadora no nível regional. E queria concluir com uma dimensão mais pessoal, mais do ponto de vista da espiritualidade, que é o que eu venho experimentando como cristão, como católico. Há um filósofo austríaco que diz que o problema ambiental de fora é um problema do problema do ambiente interior, da vida interior da pessoa. Em alemão fica bonito, dá até para rimar um pouquinho, chama assim: Das Umweltproblem ist ein Inweltproblem. Das Umwelt, o mundo de fora, Welt é mundo, é do entorno, Problem é Inwelt, mundo interior, problema. O problema do mundo exterior é um problema do mundo interior. E recentemente o Papa Bento XVI escreveu uma encíclica chamada Caritas in Veritate, o amor na verdade. Ele diz que talvez a raiz mais profunda de todos os problemas que a humanidade encontra hoje se chama solidão. Solidão. E o ser humano só vai conseguir resolver as questões sociais e ambientais na medida que se encontre com outro ser humano. Na perspectiva da teologia cristã, o Deus dos cristãos é um Deus trinitário: Pai, Filho e Espírito Santo. Ora, se Deus são 3 pessoas numa só pessoa, que se relacionam entre si, e nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós somos necessariamente pessoas, no mínimo, trilógicas, ou tripessoais, ou bipessoais. É impossível viver no isolamento. É uma fantasia imaginar o ser humano isolado. Então, reconhecer os outros como irmãos,
que é o que a Edith Stein, uma filósofa alemã, fala da empatia, que é reconhecer o ser humano imediatamente. A hora que eu vejo, eu reconheço a empatia. Empaticamente reconheço o outro como ser humano. Posso até antipatizar, diz a gíria, no ir com a cara de alguém. Ou simpatizar, ir com a cara, me dei bem. Mas mesmo aquele com quem eu antipatizo, eu posso amar por respeitar a sua dignidade humana. E talvez o desafio maior seja exatamente amar os inimigos e amar a si mesmo. E vou concluir com uma historinha de um frade franciscano que diz que estava andando lá pela Idade Média na Europa e chegaram uns assaltantes e falaram: passe tudo que o senhor tem para nós. Isso é um roubo, isso é um assalto. O frade franciscano olhou bem para ele e falou assim: eu fiz voto de pobreza, eu só tenho essa túnica, essa sandália, não tenho nada para dar para vocês. Ah, não tem nada? Então nós vamos tirar a sua vida, vamos te matar. Eu já consagrei minha vida a Deus, minha vida não é mais minha, eu estou entregue à providência de Deus. Ah, então não vou poder tirar a sua vida? Então eu vou fazer muito mal a você. Olha, quem pode fazer mais mal a mim sou eu mesmo. Ninguém pode fazer mais mal a mim do que eu mesmo. E o grande mal que a gente faz a nós mesmos é o isolamento, é a solidão. Eu acho que esse encontro é um encontro muito feliz por promover o encontro entre pessoas, entre religiões, entre visões de mundo, e só a partir do encontro a gente vai conseguir se amar mais e melhor a si mesmo, ao próximo e também a Deus. Muito obrigado. Obrigado, José Mário, pelas reflexões e pela contribuição com a apresentação do projeto. Passamos a palavra agora a Gladys. Agradeço imensamente a participação para esse seminário. Conheci o professor Miguel hoje pessoalmente, mas há quase um mês a gente vem conversando por telefone e por e-mail. Fomos indicados ao professor por um amigo comum, Alexandre, que trabalhou na nossa região e hoje está no norte do país. E quando nos convidaram ao Instituto Terra, do qual eu represento, para participar de um seminário interreligioso e ecologia, meio ambiente e natureza, eu imaginei aonde é que eu estava me metendo, não é? Porque, na verdade, não sou especialista em nenhuma religião, né? E nesse um mês que nós aceitamos o desafio para vir falar e mostrar para vocês um pouquinho da nossa instituição e como é que a gente faz isso relacionado à religião, eu aprendi bastante. E aí foi bacana, porque eu também cheguei aqui pela manhã para ver a primeira mesa, porque nas falas dos antes e depois, a gente vai concluindo que nós todos estamos fazendo a mesma coisa. Isso é o que é o bacana. Então, ao estudar um pouquinho de cada religião que foi apresentada para o seminário, eu apenas reforcei aquilo que a gente já havia concluído, que usamos alguns princípios da própria natureza. O primeiro deles é que quanto mais diversos, mais fortes, né? Então, a diversidade de religião nos torna mais fortes para buscar, que é outro princípio da natureza, a interdependência que nós temos, não é isso? Para buscar consertar aquilo que não está funcionando bem. Então, essa é a nossa conclusão de tudo isso que nós fizemos para apresentar para vocês. E a nossa instituição, ela é orientada, não é isso? Para que não seja, nós somos apolíticos e arreligiosos. Porque também o princípio do meio ambiente, a gente não olha nem quem é, nem o partido e nem da religião. O próprio meio ambiente já diz isso. E a nossa localização nos mostra mais ainda. A gente está localizado numa cidade de Jaimorés, vou mostrar para vocês, na divisa do Espírito Santo. E a gente costuma dizer que meio ambiente não lê plaquinha de trânsito, então a gente trabalha numa extensão muito grande, que é a bacia hidrográfica do Rio Doce. O Zé Mário já falou muito na questão da bacia hidrográfica, que é objeto de estudo nosso. Então, vamos lá. Agradeço, professor. Deixa eu achar aqui.
Então, vamos lá. O Instituto Terra, né, que é uma ONG ambiental, ele nasce de um sonho de plantar uma floresta. Esse sonho é do casal Sebastião e Lélia Salgado, que vocês com certeza sabem quem é, né, está entre os 5 maiores fotógrafos do mundo, e que recebeu, né, do pai uma fazenda no interior de Minas Gerais, em Aimorés, na divisa do Espírito Santo, não é isso? Uma fazenda totalmente degradada, né? Há 40 anos toda a Mata Atlântica foi retirada daquela fazenda, ele recebe como herança, e como ele não é nenhum fazendeiro, nenhum pecuarista, ele disse o que fazer com isso. Tiveram a ideia, então, de tentar voltar a Mata Atlântica para uma fazenda de 709 hectares. Esse é o sonho do casal, e ele chamou muitas pessoas para ajudar a realizar o sonho, e eu faço parte de alguma dessas pessoas. Então, a Fazenda Bucão, que é a fazenda que ele recebeu, em 2000, tinha esse aspecto, não é isso? Totalmente degradada, pouquíssimos remanescentes de Mata Atlântica. Em 2006, 2 anos depois que nós começamos a trabalhar na fazenda, vocês podem perceber que já começa a aparecer manchas, né, de verde, manchas de floresta, e em 2013 nós já temos toda a fazenda uma jovem floresta. Não é isso? Então, nesses anos, hoje nós estamos com 17 anos de criação, e a gente tem uma floresta dentro da Fazenda Bucão, não é isso? E aí, a mudança nessa fazenda, ela não deixa dúvida nenhuma. É possível recuperar a Mata Atlântica. Então, uma foto comparativa de 2002, a fazenda, né, começando os trabalhos. Uma foto de 2004, sempre do mesmo ângulo, para que a gente possa perceber realmente a diferença. E uma foto da fazenda em 2013. Isso é onde está instalado hoje o Instituto Terra. Então, a gente diz que os animais foram os primeiros a saber disso e eles voltaram. Hoje nós temos representantes da fauna, répteis, mamíferos, pássaros, né, já alguns deles, inclusive, fazem parte da lista de animais ameaçados de extinção do IBAMA. E quando você planta a floresta, não é simplesmente plantar árvores, né? Quando você planta uma floresta, quando você restitui uma área totalmente degradada, tudo vem junto, né? E agora, nós temos um outro sonho, que é o tema, realmente, o case que a gente trouxe para mostrar para vocês, que é proteger a nascente de um vale. E esse vale é o Vale do Rio Doce, onde nós estamos, e nós temos um programa que chama Programas Olhos d'Água. Esse programa, ele existe em função de toda uma situação que está acontecendo, principalmente agora no Rio Doce, pós-acidente, mas a gente já trabalha bem antes do acidente. Só para vocês terem uma ideia, né, que a humanidade vive hoje, né, a redução das reservas hídricas no planeta num ritmo extremamente acelerado e perigoso, né? 40% da população hoje vive em estresse hídrico, né? A oferta de água é inferior a 1.700 metros cúbicos, né, que é o limite, né, que a ONU impõe, e prevalecendo esse quadro nosso de consumo e degradação, até 2050, né, o planeta vai abrigar aí perto de 9 bilhões de pessoas. Desses 4,8 bilhões, mais ou menos a metade, viverá em situação de estresse hídrico, e 2 bilhões de pessoas enfrentarão absoluta escassez de água. Esse quadro não nos deixa dúvida, né? A diminuição da oferta de água, né, aquilo que você pode ter acesso ou não à água, vai colocar em xeque várias atividades. E na nossa bacia hidrográfica, principalmente, porque ali está instalado várias instituições mineradoras, né, um grupo muito grande, né, econômico do país, das 5 maiores empresas do Brasil, 3 estão no Vale do Rio Doce. E aí, porque o nosso programa Olhos d'Água é uma situação da bacia hidrográfica hoje do Rio Doce, ela nasce em Minas e deságua em Linhares, em Regência, né, no Espírito Santo. E a gente está vivendo um caos muito grande na bacia, é um dos vales mais degradados. Alguns falam em processo acelerado de desertificação, mas não chega a ser a palavra desertificação, porque ela tem uma outra conotação, mas nós temos regiões no Vale do Rio Doce que praticamente são irrecuperáveis, ou são recuperáveis, mas não existe recurso financeiro suficiente para poder recuperar. Então, a gente costuma dizer que o melhor é prevenir, né, e não remediar depois. Mas, já que está instalada uma situação dessa, a gente, então, tenta fazer alguma coisa para melhorar.
A bacia, hidrográfica do Rio Doce, essas coisas se aconteceram, se instalaram ali a atividade econômica, exatamente porque tinha oferta de água muito grande, né? Mas aí a depreciação ambiental e o que me antecedeu disse das estradas vicinais na nossa região, o que mais degrada os nossos recursos hídricos são as estradas vicinais, que carregam, né, o assoreamento é muito intenso, que carrega mesmo toda a parte do solo para dentro dos rios, porque não tem nenhuma cobertura vegetal, né? A ameaça crescente da vida de 4 milhões de pessoas que vivem nessa bacia, as atividades, né, produtivas, como já dito, siderurgia, extração mineral e produção agroindustrial. O fluxo da bacia hidrográfica do Rio Doce vem diminuindo muito aceleradamente, né? Há 40 anos o Rio Doce era navegável. Quem não conhece, a porção principalmente capixaba, e o Sebastião próprio nos conta isso, que ele, quando era menino, ele saía de Aimorés e andava mais ou menos 50, 60 quilômetros para ver o navio chegar nessa cidade, próximo de Colatina. E era uma diversão deles. Hoje isso não acontece mais, é impossível navegar na areia, né? Até 2030, algumas subbacias do Rio Doce sofrerá, né, pela oferta de água. Em 20 anos, alguns rios, como diz o nosso professor Henrique Lobo, especialista em água, nossos rios, alguns já estão com o cartão vermelho, amarelo, e alguns já cartão preto, ou seja, eles são intermitentes. Alguma parte do ano tem água, outras partes do ano não tem água, e alguns deles em 2030, daqui a 20 anos, provavelmente não terá água. E nós já temos lá conflito de água por irrigação. Algumas cidades já estão faltando água, já estão brigando pela água, principalmente para irrigação. E o Ministério Público teve que interceder, dizendo quando é que pode, quando é que não pode usar a água da bacia para poder irrigar as plantações e os pastos, né, porque ela é muito pecuária. E a gente já nós estamos nos preparando para lidar com esse tipo de conflito entre as pessoas por falta d'água, né? Então, porque o Olhos d'Água, isso aí é uma imagem de Colatina, cidade que fica a 35 quilômetros de Aimorés, onde nós estamos instalados em 2004, e esse é o Rio Doce. Vocês imaginam que não tem praticamente água nenhuma, né? E isso é praticamente durante todas as cidades da bacia. Essa é a foz do Rio Doce. Provavelmente alguém já deve ter visto essa cena, porque logo após o acidente da Samarco, mostrou-se muito, né, toda essa parte. Então, antes o Rio Doce chegava no mar e agora ele não chega mais. Então, antes que chegava um pouquinho de água, passou lá a lama que saiu de Mariana, mas criou-se lá um obstáculo de areia e o Rio Doce não chega mais no mar. Então, esse aí é a foz do Rio Doce. A gente vê bancos e bancos de areia, ele não consegue mais chegar ao mar, que é realmente o destino dele. Então, o que é o programa Olhos d'Água? Nós vamos proteger a bacia, as nascentes da bacia do Rio Doce. Só para vocês terem uma ideia, são 370 mil nascentes na bacia do Rio Doce. Ela é do tamanho do país, de Portugal, para vocês terem a ideia. A gente quer implantar em cada propriedade que não tenha a fossa séptica. Lá se usa muito a fossa negra, que você usa o buraco e faz as necessidades. A fossa séptica no modelo da Embrapa. Nós fazemos cadastro ambiental rural, que terminou, inclusive, na semana passada, o prazo dado pelo o Ministério Público, o Ministério do Meio Ambiente, para poder fazer o CAR, que é o Registro Ambiental. Nós monitoramos a qualidade e a quantidade de água dessas nascentes e temos um protocolo, um operacional, que é uma metodologia que nós registramos, que ela pode ser aplicada em qualquer bacia. Ok. Então, só para vocês terem ideia da nossa meta, o desafio são mais de 300 mil nascentes, 150 mil fossas, cadastro ambiental mais de 151 mil, e esse protocolo operacional para a gente poder reaplicar em outras. Isso aqui eu vou pular. Só para vocês terem ideia, é um ato, uma ação muito fácil de fazer. Nós sabemos que proteger as nascentes não vai resolver, mas nós começamos. Nós sabemos que para ter as propriedades com adequação ambiental, várias outras ações são necessárias, mas nós acreditamos que pular do portão do proprietário para que eles possam nos receber foi através da nascente, que o resultado é mais rápido, e é uma ação muito fácil. Você tira o gado, que normalmente é o fator impactante,
cerca a propriedade, né, cerca mesmo com arame. Não sei se nessa foto vocês percebem a cerquinha do lado, e percebe que onde está cercado e protegido, você tem vegetação e você tem um cenário diferente. E hoje, para recuperar a bacia do Rio Doce, nós sabemos que a primeira coisa que tem que ter é água. Então, nós estamos protegendo os olhos d'água, o que abastece a calha do rio, porque só pode recuperar o Rio Doce depois que realmente ele tiver água. E a água, por si só, ela já faz muito serviço que nós não precisaríamos fazer. Né? As experiências nós já temos 557 proprietários já registrados, 953 nascentes protegidas, monitoradas, né, 180 fossas, e pós o acidente, nossos projetos apresentados pelas instituições ao governo do Espírito Santo e de Minas Gerais cresceu bastante. Nós já temos 5.000 nascentes contratadas já para próximos 5 anos. Não é isso? Esse projeto recebeu 2 prêmios pela ONU e pela ANA em 2014, por ser um projeto, né, entre as 70 experiências de proteção de água. Bom, realmente, para terminar, como eu disse para vocês no início, como é que eu faria essa inter-relação, esse diálogo entre ecologia e meio ambiente, e eu cheguei à conclusão que a primeira coisa que nós temos que começar a exercitar é a planetariedade, é o sentido de pertencimento, é o que a gente não tem muito hoje. Né? Depois, acredito que a espiritualidade é o que traspassa todas as religiões. Né? E essa espiritualidade como um conjunto de atitudes e crenças, é isso? Que as pessoas, nós podemos nos ajudar uns aos outros, nos ajudar e tentar melhorar aquilo que está precisando mesmo de melhor. E ela está presente em todas as religiões, não consegui achar diferença nenhuma. Né? Se a gente pensar, listei algumas coisas que estão acontecendo com a nossa casa comum, que é o planeta, por isso planetaridade, né? E isso daí não faz diferença em qual religião o que você participa. Ela acontece no mundo inteiro e para qualquer pessoa. Né? E o apelo é mesmo, se a gente entender a complexidade da crise ecológica, provavelmente a gente deve entender também a complexidade das soluções. Né? Então, eu acredito que, juntando forças, onde quer que nós estejamos, a gente consegue mudar. Uma conclusão mais arraigada, do meu ponto de vista, é que a gente deve humanizar todas as religiões, que a gente deve humanizar todos os nossos processos de produção. Porque, na verdade, nós estamos voltados para o ser humano. E se a gente humaniza esses processos, a gente vai realmente no caminho certo que todo mundo quer, que é realmente o ser humano que está dentro dessa casa comum que é o nosso planeta. Obrigado. Obrigado, Gladys, pela clareza e parabéns aí pelo projeto. Passamos a palavra agora ao professor Tomás. Bom dia, boa tarde a todos, né, e a todas. Cumprimento a mesa, cumprimento ao professor Miguel pela iniciativa, a importante iniciativa e o desafio da gente vir aqui para fazer essa apresentação. Eu vou apresentar rapidamente o projeto Manuelzão, da UFMG, que é um projeto aqui da universidade, um projeto de extensão, e tentar conectar isso com o budismo de Nichiren, que eu sou budista de Nichiren, e o budismo foi muito importante para mim, inclusive para integrar, para participar, para crescer dentro desse projeto. O projeto Manuelzão é um projeto que nasceu na Faculdade de Medicina, numa disciplina chamada Internato de Saúde Coletiva. Os nossos alunos de medicina, no 6º ano, eles são obrigados a ficar 3 meses na cidade do interior praticando medicina. Nossos alunos estavam absolutamente dentro do consultório, só queriam saber de doença. Então,
O projeto é uma tentativa de trazer o aluno para fora do consultório, trazer o aluno para o meio ambiente, trazer o aluno para onde as pessoas vivem, moram, etc. Essa que é a ideia. E o objetivo do projeto Panelzão é recuperar a bacia do Rio das Velhas. E o nosso indicador, o que mostra a possibilidade de recuperar a bacia do Rio das Velhas, é a volta do peixe. Nós começamos o projeto em 1997, tinham 4 espécies de peixe que conseguiam sobreviver aqui no Rio das Velhas, na região metropolitana. Então, todas as nossas ações são voltadas com esse objetivo, ou seja, a volta do peixe. Por que o peixe foi embora? O peixe foi embora porque cortaram a mata ciliar, o peixe foi embora porque jogaram esgoto dentro do rio, o peixe foi embora porque jogaram lixo dentro do rio, o peixe foi embora porque nós viramos as costas para o rio e participamos conjuntamente dessa degradação e dessa devastação. O projeto, a metodologia dele, ele trabalha com ação educativa, com mobilização social, exercendo política ambiental e também fazendo pesquisa científica, porque ele é um projeto aqui da universidade. Ações educativas que nós fazemos são a educação ambiental. Nós temos uma revista que nós conseguimos publicar de 4 a 6 por ano e é distribuída gratuitamente na Bacia do Rio das Velhas. São 50 mil exemplares que a gente tem conseguido publicar. É isso aí. Publicamos livros, cartilhas, etc. E tem participação de estudantes. O projeto hoje não é um projeto mais da medicina. É impossível você abordar uma questão dessa natureza, uma questão de recuperar um rio só com conhecimento médico. Então, foi fundamental integrar com o pessoal das ciências biológicas, por exemplo, que trabalha com os peixes, trabalha com indicadores ambientais, o pessoal da geologia, o pessoal da engenharia, outras universidades. Hoje ele é um projeto muito mais amplo, que ultrapassa, inclusive, a própria UFMG. A gente trabalha criando núcleos e subcomitês por subbacia e microbacia. O nosso território não é a cidade, não é o bairro, nada. O nosso território é a bacia hidrográfica. É a bacia hidrográfica do Rio das Velhas, que é composta de subbacias e microbacias. Ali você constitui um núcleo, e esse núcleo começa a trabalhar um plano, um projeto de fazer o peixe voltar ali naquele pequeno córrego. É essa a ideia. Trabalhamos também fazendo expedições, fizemos 2 grandes expedições no próprio leito do Rio das Velhas, Festival de Cultura e Arte, porque se o nosso território é a bacia hidrográfica, o território das pessoas comuns não é uma bacia hidrográfica. Isso se perdeu com o crescimento das cidades, etc. Então, o Festival de Cultura e Arte é uma forma de você mobilizar as pessoas de que pertence àquela bacia hidrográfica, né? Trabalhamos com política ambiental nos comitês de bacia, que é um órgão de Estado. Nós presidimos o Comitê de Bacias já há alguns anos, trabalhamos no Comitê de Bacia do Rio São Francisco também, e vários outros subcomitês que são também órgãos de Estado, Conselho Deliberativo, Câmara Técnica, atividade com secretários, com mobilização social, etc. Temos pesquisa na área de saúde coletiva, comunicação, ecologia, geografia, e geologia, recuperação de mata ciliar, recuperação de vossorocas, biomonitoramento e qualidade das águas, vazão ecológica, saúde da população e informações sobre saneamento. São as nossas pesquisas. Nós somos na universidade e aqui o que vale é produzir, é publicar. Então, isso é uma lista aí de livros. Temos conseguido publicar um livro, pelo menos, por ano, vários trabalhos em periódico, etc. E os nossos resultados? O que nós conseguimos, vamos dizer assim, nesses anos? O projeto nasceu em 1997. O peixe está voltando ao rio. Eram 3 espécies, hoje são 20 aqui na região metropolitana. No conjunto da bacia, são mais de 100. Na bacia do Cipó, por exemplo, são quase 100 espécies que foram identificadas. O biólogo acha o peixinho, ele sabe pescar e ele pode pescar também, né, que ele é permitido pescar. Então, o peixe está voltando. Desde que nós começamos a trabalhar, 2 estações de tratamento de esgoto aqui foram montadas, aqui em Belo Horizonte.
conseguimos normas que proíbem, por exemplo, canalização de rios e córregos, que só é permitido, só tem licença ambiental, numa situação muito específica, etc. E, fundamentalmente, criamos uma metodologia de recuperar rio, ou seja, para recuperar um rio, você precisa de definir claramente a sua prioridade geográfica. A prioridade aqui é a região metropolitana, porque se você recuperar o rio na região metropolitana, ele volta a viver, ele renasce, né? Precisa de uma prioridade temática, no caso aqui a prioridade é o saneamento, é o principal problema. Por exemplo, o Rio São Francisco, o principal problema não é saneamento, não é poluição do rio, são as barragens. Aqui, no caso do Rio das Velhas, são saneamentos. Você tem que ter uma prioridade geográfica. E ter meta. Nós lançamos uma meta 2010, envolvemos a comunidade, virou um projeto de governo, do governo do Estado, transformamos essa meta novamente em meta 2014, com o objetivo de nadar, pescar e navegar no Rio das Velhas, na região metropolitana. Esse é o nosso sonho, esse é o nosso objetivo, isso é que a gente persegue. Eu vou fazer alguns comentários sobre o budismo e a crise ambiental. Para participar do Projeto Manelzão, o Projeto Manelzão, se ele quer recuperar um rio, se ele quer a volta ao peixe, é essencial que a gente internalize, incorpore no nosso conhecimento e na nossa consciência a crise ambiental. Isso é fundamental. Tem um economista mexicano chamado Henry Leff, que ele fala isso, ou seja, nós perdemos o ambiente saiu fora das disciplinas científicas. Nós tiramos o ser humano do ambiente que ele vive e nós tiramos o ser humano da própria ciência a questão do humanismo. A crise ambiental foi falada aqui hoje várias vezes, isso tem vários fatores. Os principais são o efeito estufa e a crise energética. A mudança climática é uma realidade, hoje se fala em mitigação, inclusive a Academia de Ciências Americana já admite, inclusive, que estamos vivendo uma crise ambiental, com mudança climática, a perda da biodiversidade, 11% das aves, 25% dos mamíferos, 34% dos peixes, 29 estoques de perto de peixes estão em colapso no planeta. O lixo, Nova York é a cidade, capital do mundo, capital do capitalismo, leva seu lixo a 700 quilômetros da cidade, absolutamente misturado. Quer dizer, essa não é um problema de terceiro mundo, não é um problema de pobreza, é um problema de mentalidade civilizatória, vamos dizer assim. A crise da água, que foi tanto falada, o planeta não está perdendo água, não está saindo água daqui para outra, para a estratosfera, ao contrário, o problema da crise da água é a concentração de seres humanos em áreas onde tem pouca água e a destruição da floresta, a destruição das matas ciliares, etc. A perda da unicidade entre o ser humano e o ambiente. As disciplinas científicas, ela retirou, quer dizer, o meio ambiente. A epidemiologia, a medicina nasceu muito preocupado com o ambiente, né? Quer dizer, nós fazemos um juramento, né? Um juramento na formatura, e esse juramento ele coloca como questão fundamental a questão ambiental. Nós somos tiranos, nós olhamos o ser humano como indivíduo fora de onde ele está. E assim todas as disciplinas, a engenharia. Eu sou sanitarista, e existem sanitaristas médicos, sanitaristas engenheiros. Nós, sanitaristas, conseguimos levar a água limpa para dentro da casa das pessoas em grande parte do planeta. Isso aí talvez seja um dos maiores resultados, vamos dizer assim, de sanitários do planeta. Os meninos param de morrer se você leva água limpa. Mas nós esquecemos e julgamos esgoto, demos descarga, criamos uma descarga, traz a água limpa e mandamos a água suja todos para o rio. Acordamos 100 anos depois com os rios absolutamente mortos. Então, é preciso incorporar essa questão da crise ambiental. O budismo diz, Nichiren Daishonin, que tudo que está contido dentro do nosso corpo é modelado de acordo com o céu e da terra. Daisaku Ikeda explica, essa passagem de fato descreve que hoje denominamos ecossistema. A frase modelado de acordo evoca relacionamento íntimo, inseparável e interdependente entre seres humanos, a natureza e o cosmos. Especificamente, essa passagem sugere que, na medida que os seres humanos são os caniços, eles jamais poderiam existir excluídos de uma estrutura de interdependência e de relação. Os rios são, para
para a Terra o que as veias são para o corpo humano. Graças aos rios, a Terra pode manter-se viva. Os rios são a água, o sangue da Terra. Você faz o exame de sangue, você identifica vários problemas que a gente tem de doença, né? Se você examinar a água do Rio das Velhas aqui, você vai identificar todos os problemas ambientais que nós temos no entorno. Não devemos jamais esquecer nossa real proporção humana. O fato de que dentro do contexto maior do ecossistema não passamos de um caniço, o mais fraco da natureza. Se perdermos de vista essa realidade, poderemos seguir o caminho dos mamutes, ou seja, da aceleração da extinção e queda. Os 10 fatores valem também para todos os seres animados, animados e inanimados. Exemplo, o ser humano é único, cada um de nós tem uma unicidade fundamental, uma identidade própria. Essa identidade tem aparência, tem natureza, enfim, tem uma entidade que comporta todo mundo. Para o budismo, além disso, todos os seres, as flores também têm, os passarinhos também têm, os próprios seres animados, tudo nasce, desenvolve, envelhece, adoece e morre, inclusive os minerais. Isso faz parte do ritmo do universo, ou seja, nós falamos da lei mística que permite que tudo se integre, que a Lua está em torno da Terra, a Terra em torno do Sol, nessa precisão de tempo, e nós também, para sermos felizes, nós temos que nos conectarmos de novo com esse cosmos, com esse ambiente, com a natureza. A eternização da crise pela ciência ou pelos diversos ramos da ciência. Desenvolvimento sustentável, drenagem urbana, estudos ecológicos, epidemiologia, biologia e efeitos antrópicos, a nova geografia, estudos do clima. Nós estamos caminhando no sentido dessa incorporação e da crise ambiental. Vivemos várias catástrofes. Conforme ficamos cada vez mais estressados com os erros ambientais que cometemos, aprendemos a seguir direções mais humanas e ecologicamente sustentáveis. E queda. A catástrofe não necessariamente, é claro que ela é ruim, ela é péssima, ela mata as pessoas, mas as catástrofes também despertam para a incorporação, para a internalização da crise ambiental. Quem imaginava uma seca do Sudeste da forma que nós tivemos nos últimos 3 anos? Ninguém previu, nenhum estudo, nenhum modelo foi previsto isso. A seca veio, foi feito vários esforços no sentido de você recuperar isso. Tem 3, 4 conceitos que nós trabalhamos no projeto Manuelzão que são fundamentais, que é a diversidade, não a diversidade só entre nós, a alteridade só entre nós, mas a biodiversidade. A diversidade no sentido de reconhecer os peixes, os animais, as árvores, todos como parte da nossa vida e como que nós somos dependentes deles. A sustentabilidade é o que nós estamos fazendo hoje, recuperando o Rio das Velhas, é para gerações futuras. Sem participação é impossível, não existe enfrentamento da crise ambiental sem cooperação, sem solidariedade. E o cuidado é essencial, não só das crianças, dos velhos, dos filhos, dos nossos amores, mas cuidar essencialmente do planeta, cuidar do ambiente, isso é essencial. É difícil falar em 15 minutos. No sentido, todos que propagam a lei mística são pioneiros, infalivelmente receberão os aplausos das gerações vindouras. É o Ikeda falando, que é o nosso mestre vivo hoje, do budismo de Nichiren Daishonin, falando da questão da diversidade. Nós temos um conceito que chama Mundo Saia, que é a terra pura. Purificar a terra indica uma ação para desenvolver o meio ambiente e edificar uma sociedade melhor. Cuidado. A Cíntia falou do estado de Buda. Para nós budistas são 10 estados: inferno, fome, animalidade, ira, humanidade, enfim. E tem o estado que é o estado quase de Buda, que é o estado de Bodhisattva. Bodhisattva é aquele que cuida, é aquele... Madre Teresa de Calcutá é Bodhisattva da Terra, São Francisco é Bodhisattva da Terra. Então, nós somos Bodhisattvas para cuidar do planeta, cuidar das pessoas, e a determinação e juramento espontâneo de todo o seu ser de conduzir os outros ao caminho para a felicidade.
As diretrizes do budismo de Nichiren Daishonin em relação a essa questão são respeitar a terra e a vida em toda a sua diversidade, cuidar da comunidade da vida com compreensão, benevolência e amor, construir sociedades democráticas que sejam justas, participativas, sustentáveis e pacíficas, assegurar a beleza e prodigalidade da terra para as gerações presentes e futuras. Obrigado. Essa frase, numa primeira expedição que nós fizemos no Rio das Velhas, essa frase foi colocada numa faixa espontaneamente, sem nenhum esquema, sem nenhuma organização. Tudo que existe e vive precisa ser cuidado para que eu continue vivendo e existindo. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, professor Tomás. Parabéns aí pela volta do peixe e tudo que o peixe significa, né? Então, passamos agora a palavra para o Denner. Boa tarde. Inicialmente, gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer a atenção da mesa, agradecer ao professor, agradecer a todos vocês que estão aqui. Este momento é importante para mim como pessoa, servo de Cristo e também como profissional. Tenho dedicado grande parte da vida aos projetos sustentáveis, com foco em tecnologia voltados à engenharia. Viabilizamos com isto a estruturação de fundos de investimento, que buscam ser socialmente justos, ambientalmente corretos e viáveis economicamente, motivados, logicamente, pelo amor a Cristo e ao próximo. Tive a graça de poder ser fundador da AgriMetals e co-inventor do processo de concentração a seco. Essa empresa foi estruturada em um fundo de investimento com foco em sustentabilidade. Hoje processa rejeito e minério de ferro sem a utilização de água na etapa da concentração. Com isto, só para a gente ter uma ideia de tamanho e de porte do impacto dessa ação na natureza, economiza em torno de 10 mil litros de água para cada metro cúbico de tonelada de minério processado. Ou seja, um processamento a úmido comum, como o que a gente está convivendo aí hoje como da Samarco, que gera inclusive rejeito, não existe dentro dessa cultura de processamento a seco. Então, ou seja, com 10 mil litros de água por tonelada de minério processado para ser retirado, uma produção de 100 toneladas por hora, gera, então, uma economia de água de 1 milhão de litros hora. Se a gente pensar que a Vale produz 470 milhões de toneladas, que essa marca produziu quase 28 milhões de toneladas, olha o quanto que a gente pode economizar de água. Hoje, a AgriMetals economiza em torno de 1 bilhão de litros de água por mês. Sigamos. E que este retorno às fontes possam nos proporcionar frutíferos diálogos. Já está proporcionando, assistir à mesa anterior, essa mesa também está maravilhosa, porque eu acho muito interessante esse retorno às fontes, né? Porque nos proporciona não só o que remete, o que é fonte no sentido histórico e cultural, mas também para os cristãos que estão nessa mesa e também para os não cristãos, nos remete à fonte de água verdadeira, né, que é Cristo, a água da vida. Bom, sendo sistemático, e não consigo pensar muito diferente disso, apesar de ter a obrigação de pensar de maneira não sistemática algumas vezes, né, as emoções também têm que ter espaço na nossa vida, mas sistematizando o tema do nosso diálogo, que é de como pertencemos à natureza, né? Separando esse momento agora para poder falar como o cristão entende que participa da natureza. Os cristãos e, consequentemente, os protestantes identificam a natureza como sendo criação de Deus. Como podemos observar no texto bíblico referência para a nossa tradição. Esse texto bíblico encontra-se em Gênesis 1:1, né? No princípio criou Deus o céu e a terra. Este mesmo Deus nos criou, como descrito neste mesmo livro de Gênesis, no capítulo
continuando no capítulo 1, no versículo 27, criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. É tão importante para o cristianismo a palavra de Deus e que a gente a encontra revelada na Bíblia. Revelação essa que pode ser encontrada também na natureza, o que a gente chama de revelação geral. É a revelação onde você encontra o que Deus, o grande poder de Deus a partir da observação da natureza, e ela também pode ser observada na revelação específica que para a nossa tradição, né, a tradição protestante, a tradição cristã, é encontrada na Bíblia. Então, por isso, como referências da minha tradição, estou aqui utilizando textos bíblicos. E é tão importante que eu trouxe de presente para os irmãos da mesa algumas Bíblias, né? Bom, nesse texto de Gênesis 1, 27, onde deixa claro aqui que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, esse texto, além de nos qualificar como sendo parte dessa criação e, consequentemente, parte da natureza, também nos dá como referência a nossa base, a nossa premissa do pensamento do pensamento cristão de direitos humanos. Então, nasce nesse momento não só o nosso mandato cultural de pertencimento à natureza como criação, mas também de igualdade ao próximo. Esse texto, né, valoriza, então, enquanto criação, um ser humano não diminuído, mas nos colocando semelhantes a Deus e iguais aos demais seres humanos em importância. Estamos, enquanto humanos, no mesmo grau de importância, dando assim início ao desenvolvimento do pensamento de igualdade, que todos somos iguais e, com isso, estruturando as premissas do pensamento cristão sobre os direitos humanos e seus desdobramentos. Este é o entendimento ortodoxo cristão sobre como pertencemos à natureza, consequentemente à criação, sendo também reafirmado no seguinte texto bíblico que está em Salmos 24. 1. Do Senhor é a terra e sua plenitude, e o mundo e aqueles que nele habitam. Não posso me furtar de observar o quanto os cristãos se distanciaram deste sentimento e pertencimento no mais amplo da criação, mas se agarram ao texto interpretado de maneira reducionista e imatura de Gênesis 1:1. Bom, em Gênesis 1:28, então Deus os abençoou. Ele estava falando agora nesse momento da criação. Então Deus os abençoou, Adão e Eva, e disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Bom, com este argumento, submetemos, falam cristãos, a criação aos esforços extrativistas desmedidos, ataques ao seu equilíbrio, chegando a afetar de maneira irremediável algumas espécies e sistemas, como a gente tem aqui, teve alguns exemplos nas apresentações da mesa. Outro ponto importante foi o distanciamento gerado pelo dualismo fé e ciência. Observa-se então uma polarização, e ambos ampliaram seus preconceitos e construíram barreiras, um entendendo que era maior que o restante da natureza e que podia subjugá-la, e o outro entendendo que a única criação importante e digna seria a que partisse da criação do próprio ser humano, o facto. Ambos, fé e ciência, estão então revestidos de suas razões, abandonaram a natureza ao seu próprio cuidado, sob grande pressão daqueles que, sob a bandeira da evolução, liberdade desmedida, esquecendo que somos iguais enquanto seres humanos, sendo iguais e criados à imagem, semelhança de Deus, os quais proporcionaram os mais irracionais ataques a esta criação. Bom, então, entendamos que nós cristãos participamos e somos criação. Então, enquanto criação, enquanto mandatários dessa continuidade, temos não só a obrigação de para a autossobrevivência,
mas também o mandato de zelar por essa criação. Então, sobre a consciência da necessidade do cuidado para com o mundo comum. Então, a partir desse raciocínio de que nós pertencemos, a cosmovisão, tanto pela perspectiva cristã protestante, ou até mesmo por nenhuma perspectiva religiosa, sociológica, moral ou ética, são unânimes em identificar que existe um problema de sustentabilidade. Sendo então, neste caso, qualitativo, uma consciência desses grupos, de que já estamos marcados por esse problema. Nisso ninguém se furta de acreditar. Mas não estamos nem de perto de ter uma unanimidade com relação ao reconhecimento dessa intensidade desse problema. Embora alguns ainda tentem minimizar a intensidade desse impacto, a humanidade não tem mais como negar a marca impressa que já foi deixada na criação e suas consequências. A discussão se alteramos o macroclima ou microclima de uma pequena cidade, do planeta inteiro, já não torna em si uma discussão relevante e total. O que eventualmente tem sido usado somente de plataforma política de grupos internacionais e nacionais, tomando todo o cenário e todo o tempo do nosso pensamento, tirando os esforços da ação prática para uma discussão infrutífera se esse impacto é macro ou micro. Sabemos só que ele existe e está marcado. Hoje, vemos que o reflexo direto da degradação já infligida ao planeta, com os grandes desmatamentos, a contaminação das águas pelas operações de retirada de gás de xisto através das fraturas, rompimento de barragem de rejeito de minério de ferro, queima de combustível fóssil para geração de energia em um país que não se planejou, entre outras ações, não são mais mitigáveis. Compõe, portanto, um quadro de atenção imediata pela autopreservação. Ainda tratando da consciência e da necessidade de cuidado com a criação sob a ótica cristã, temos como referência o texto do Evangelho de Mateus. Mateus 22:37. Respondeu-lhe Jesus: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Neste contexto, o próprio Jesus deixa claro a intensidade do amor que temos de dedicar ao próximo, a mesma intensidade dedicadas a nós mesmos e à nossa preservação. Sendo assim, para um cristão verdadeiro, não resta outra ação a não ser o cuidado com a natureza, entendendo que este cuidado é ampliado para um mundo comum a partir do entendimento de que também é ambiente do próximo, consequentemente norteando a sua maneira de interagir com a natureza, mas não sem antes amar e adorar a Deus. Hoje temos de debruçar sobre o maior acidente ambiental do Brasil. No dia 3 de maio, o Ministério Público Federal ajuizou a ação de 155 bilhões de reais contra a Samarco, Vale e BHP, com a finalidade de recuperar o Vale do Rio Doce. Não posso dizer que uma ação com intenção corretiva seja a melhor opção, mas hoje, depois do acidente, é com certeza uma das obrigações a se fazer, desde que possua uma condução realmente preocupada com a sociedade e o meio ambiente. Mas ações corretivas devem ser acompanhadas de alterações estruturais. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que teria o poder de proporcionar tais alterações, ainda não se posicionou de maneira satisfatória. Contudo, endossar a possibilidade legal, que é o que publicou anteontem, da existência de novos aterramentos de barragem, com o mesmo método de aterro a montante, método este utilizado dentre os países mineradores somente no Brasil, e que foi gerador de 100% dos acidentes com barragem nos últimos 10 anos, indiscutivelmente, a Samarco tem responsabilidade com o acidente e deve arcar com tal ônus. No entanto, a culpa está na legislação e norma que ainda permitem tal operação e vão continuar permitindo se a gente não lutar por isso. Ainda existem barragens com esses processos implantados, inclusive sem licenciamento. Daqui a um minuto, nós vamos passar um filme de 4 minutos sobre essas barragens. Essas barragens estão, em sua maioria, na bacia do Rio São Francisco e na subbacia do Paraopeba, o que geraria um desastre ambiental muito maior que o da bacia do Rio Doce. Professor, isso vai de encontro com a avaliação das bacias e também do projeto Manuelzão.
tais como desabastecimento de 2/3 de Belo Horizonte, interrupção de geração de energia hidrelétrica de Três Marias e assoreamento da barragem de Sobradinho, dentre outros desdobramentos. Entretanto, o mandamento de amar ao próximo envolve ações, não só conversa, e a predisposição de servir e cuidar. Está aí a definição cristã do nosso mandato cultural, que não se resume em amar a si próprio, mas também ao próximo num contexto que também se relaciona com o meio ambiente. Saliento que a mensagem de salvação em Cristo não passa somente por um reflexo pessoal, moral e ético, mas é tão impactante e tão maravilhosa que transcende o limite dos nossos corpos, refletindo em amor à sua criação e ao próximo. Por favor, pode colocar o... São 4 minutos só, eu sei que eu vou estourar por alguns minutos. Eu acho que o menino foi almoçar. Esse filme foi produzido a partir de um estudo solicitado pela Cibapar e pela Prefeitura de Brumadinho. O computador estragou. Bom, descrevendo então esse filme, nós sobrevoamos todas as barragens que compõem a subbacia do rio Paraopeba e, consequentemente, a bacia do rio São Francisco. Identificamos que todas, 100% das barragens, existem problemas e todas elas foram alteadas a montante. O que é altear a montante? Então, com o filme, altear a montante é encher o reservatório, continuar aumentando a altura dessa barragem, colocando ela sobre o rejeito existente. Ninguém aqui construiria sua casa ou o prédio que você mora ou qualquer outra edificação acima dessa barragem. No entanto, todas foram alteadas assim. Mostra aqui então a da CSN com foco, que foi alteada sem licença já 2 vezes, e faço a conta nesse filme da velocidade a partir da velocidade que a lama da Samarco andou. Em um dia acabaria com os 2 reservatórios de Belo Horizonte, os 2 reservatórios de água, que são Rio Manso e Serra Azul. No terceiro dia chegaria em Três Marias, com 2 semanas invadiria Sobradinho. E aí faz parecer o desastre do Rio Doce uma brincadeira. Muito obrigado. Obrigado, Denner. Pena que não pudemos assistir, né, o vídeo e presenciar as imagens, né, que isso sempre nos toca de forma mais profunda. Bem, nós estamos um pouquinho atrasados. Eu pergunto ao coordenador, vamos seguir o mesmo ritmo? Então, a dinâmica agora é o seguinte: os professores, os colegas vão fazer perguntas entre si e depois a gente abre para o grupo. Então, primeiro, o Zé Mário faz pergunta a Gladys fará a pergunta ao Tomás, depois o Tomás ao Denner e o Denner ao Zé Mário. Ok? Eu pediria só que fossem objetivos na resposta, para a gente poder abrir depois para o plenário, para a gente não fugir muito ao nosso tempo. Então, passo ao Zé Mário. Obrigado. Gladys, achei muito interessante o trabalho, francamente não conhecia, e
a gente acredita que a sociedade civil organizada, as ONGs, as associações, tudo que elas puderem fazer com autonomia, com agilidade, com criatividade, elas têm esse poder de transformação que não é burocrático, que não é complexo, e, portanto, é fundamental essa iniciativa direta. Eu fiquei me perguntando se vocês conseguiram sensibilizar outras fazendas, outras propriedades para fazer esse mesmo tipo de trabalho que foi feito de reflorestamento, e como é que está sendo a receptividade dos proprietários em relação às nascentes, como é que eles se sentem nessa parceria de vocês entrarem na propriedade, fazer o cercado, como é que é a relação concreta com outros proprietários, imaginando uma transformação da cultura tradicional dos agricultores ou dos pecuaristas aqui do estado. Ok, esses temas que o Sr. Maria tocou é o que a gente enfrenta o nosso dia a dia. A ONG ambiental, a sociedade civil organizada, não é também tão fácil assim de trabalhar como a gente pensa, porque, na verdade, a gente tem como base as instituições públicas, que são um pouco mais burocráticas. Enfim, o que nós fizemos na Fazenda em 15 anos, né, mostrei para vocês como era e como está hoje. Há uns 5 anos atrás, nós implantamos um setor, inclusive, de extensão ambiental, porque não justificava ficar só na Fazenda, não é o nosso propósito. Só que na Fazenda nós fizemos, acertamos, erramos, e hoje nós temos um protocolo, né, uma metodologia que deu certo. Então nós estamos estendendo essa metodologia para outras instituições e os proprietários que são nossos vizinhos. Não seria muito fácil. Era fechar a porteira da fazenda, por si só a floresta voltava. Mas a gente acelera um pouco a recuperação e o crescimento da floresta. E a gente faz isso com os nossos proprietários, que nós precisamos não criar uma ilha verde, a gente precisa criar uma região e, quiçá, uma bacia toda, que é a nossa pretensão com isso. Então, nós temos nosso projeto de extensão, inclusive hoje nós fazemos projetos para instituições ou empresas, né, que têm que cumprir com alguma reposição florestal. Os TACs, né, que são os termos de ajustamento de condutas, várias empresas fazem isso dentro da fazenda e fora da fazenda. Com relação ao programa Olhos d'Água, nós temos, eu vou contar uma historinha rapidinho. Em 2009, nós recebemos R$100 mil para fazer recuperação de nascente no município de Amorés, onde nós estamos instalados, que é exatamente onde a gente começaria a atuar. Nós tivemos que devolver o recurso, porque nós conseguimos só 2 proprietários, uma nascente em cada propriedade. Aí foi triste, devolvemos o recurso. Depois nós sentamos. O projeto Olhos d'Água, ele nasce de uma experiência dentro da fazenda. Nós temos 9 nascentes dentro da fazenda, que depois da floresta elas foram recuperadas. Tira o gado, plantou-se em algumas áreas, ela foi recuperada. E aí, bom, se nós recuperamos dentro da fazenda, vamos fazer isso para a região. Aí nasce o programa Olhos d'Água, porque na região, em várias outras, a nascente eles chamam de olho d'água. É onde ela aflora, né? Onde ela esburra, que normalmente eles falam, do lençol freático para fora. E aí nós começamos a mobilizar, sensibilizar, fazer educação ambiental que não tínhamos feito antes. Muitos proprietários não nos aceitavam dentro da propriedade porque eles achavam que nós éramos fiscais, que a gente ia lá tomar uma parte da nascente, né? Que é o melhor, que a parte, além daquelas que ficam no curso d'água, que a gente chama de mata ciliar, é uma das melhores áreas, né, da propriedade. E aí a gente tem que fazer um trabalho muito forte, que foi onde nós aprendemos bastante. Hoje nós temos fila de espera. Os recursos arrecadados pelo programa Olhos d'Água têm fila de espera de proprietário rural. Precisaram ver primeiro a água voltar, brotar. Essa seca toda, nós tivemos várias propriedades onde nós temos o projeto Olhos d'Água que não faltou água, ela diminuiu, mas ela não encerrou, né? Então, hoje a gente tem, e o nosso maior desafio é continuar buscando. Nós já investimos para quase 1.000 nascentes, R$3 milhões nosso investimento, com uma média de 12 a 14 empresas diferentes, não é isso? Inclusive Samarco, inclusive Vale, trabalham com a gente, são pessoas que estão na região, instituições que estão na região, e nós trabalhamos e a gente está feliz porque tem fila de espera, ou seja, a gente está num caminho certo. Não é fácil, é simples,
mas não é fácil. E aí, a partir do momento que nós pulamos a porteira da fazenda, como eu falei, conquistamos o proprietário rural, o vizinho é mais fácil de você fazer. Então, é com o exemplo, o bom exemplo, é aquilo que dá certo, que a gente está ampliando. E hoje nós estamos, basicamente, a mais de 50, 60 quilômetros já atuando nós estamos em Aimorés, não sei se alguém, é bem na divisa mesmo, é a última cidade do leste, a próxima cidade é Baixo Guandu, no Espírito Santo, e nós estamos atuando hoje próximo de Chofotone. Então, geograficamente cresceu muito, e aí, quanto mais recursos a gente consegue arrecadar, a gente amplia, então, nossa área geográfica de proteção de nascente. Assim, faço a pergunta para o Thomas. Bom, como eu disse antes, eu não tenho fazer pergunta específica para nenhuma religião, porque eu acho que o meio ambiente é de todos nós. Eu continuo insistindo muito nisso. E Thomas, nós conhecemos bastante o projeto Manuelzão, sabemos do tanto que ele é importante e tanto que ele é robusto, né? Mas também muitos anos e até hoje continuam trabalhando, não largam, como diz, a gente não larga o osso de jeito nenhum. E achei bacana encontrar o projeto Manuelzão novamente numa mesa, junto com todas as outras experiências, e trazido principalmente por uma pessoa que está ligada ao budismo, não é isso? Em alguns bairros periféricos das grandes cidades, em algumas cidades do interior, nós ainda tem-se o hábito de descartar os nossos resíduos sólidos, não é isso? Aquilo que não nos serve mais, para mim, que a gente considera o lixo, mas para o outro não é, nos nossos recursos hídricos, né? A impressão que se tem, isso é bem antigo, é que aquilo que me incomoda, eu tenho que ter distante de mim. E a água leva isso. Então, se eu jogo dentro do rio, o rio vai levar para longe aquilo que eu descartei. Então, isso vem gerado do consumismo, né? Nós somos seres humanos devoradores de recursos hídricos, devoradores vorazes de recurso hídrico, e hoje o consumismo, ele é uma enfermidade do nosso planeta, não é isso? E é difícil lidar com isso. E eu acho que todas as religiões, a gente prega muito e vê muito, que quanto mais simples é a nossa vida, menos nós gastamos. Quanto mais simples somos nós, menos recursos hídricos precisamos para produzir coisas para nos saltar os olhos. E muitas coisas a gente não precisa. Eu queria saber como é que vocês estão lidando com essa questão do excesso de consumismo dentro do projeto Manuelzão, visto, né, nessa fala que tudo que não presta, que é lixo, vai para o rio. E vocês, com certeza, tiveram que despoluir, tirar muito lixo de dentro do rio, das velhas, para chegar nesse objetivo, nessas ações maravilhosas que é o projeto Manuelzão. Bom, a grande questão para nós, ela continua sendo o seguinte: o problema não é dinheiro, falta de dinheiro para fazer projeto, o problema não é necessariamente o poder público ou ONG, a questão é a questão de mentalidade civilizatória. Essa é a questão principal. Quer dizer, se não for incorporado a crise ambiental na ciência e nos programas dos partidos, vamos ver os partidos políticos brasileiros, qual deles trata dessa questão. A questão ambiental é alguma coisa da Amazônia, o PV deixou de ser, né? Quer dizer, essa questão passou a ser menos importante, etc. O PT nunca incorporou isso. Ele sempre viu a questão ambiental como uma questão concorrente com a questão social, ou seja, enfim, a grande questão é essa, ou seja, você tem que incorporar na política pública a crise ambiental. Eu falei muito rápido, porque é difícil falar 15 minutos, mas o que a gente percebe nessa discussão é que a catástrofe, a seca, ela, no certo sentido, ela é boa. Porque as pessoas despertam para o problema, você começa a discutir, né? Ela tem essa vantagem, essa indicação, vamos dizer assim, né? Então tem que ter um esforço público, um esforço da sociedade, mobilização social para tratar a questão do lixo. O tratamento do lixo em Belo Horizonte é ridículo, absolutamente ridículo. Não tem coleta seletiva, enterra tudo,
pesa, por peso. É por peso, quer dizer, quanto mais você botar lá dentro do caminhão, mais a empresa ganha. Quer dizer, não é possível. Nós estamos chegando em 2016, 2017, quer dizer, numa situação dessa. Quer dizer, então, nós temos que fazer isso que nós estamos fazendo aqui hoje, discutindo, dialogando e fazendo um movimento, ou seja, agindo, propriamente dito, no sentido de incorporar essas questões na política pública, na ciência, na cabeça das pessoas, etc, etc, etc. Eu acho que nós estamos caminhando. Pensando há 10, 15 anos atrás, nós estamos caminhando. Nós trabalhamos para gerações, né, o tal conceito de sustentabilidade. Mas você tem na sociedade, você tem uma geração vindo aí muito mais ligada nisso, muito mais esperta para isso, muito mais antenada, que vai poder enfrentar essa questão de uma maneira maior. A pobreza diminuiu, porque a pobreza é lixo também, né? Quer dizer, a pobreza diminuiu, quer dizer, tem que diminuir ainda, tem que continuar, mas diminuiu muito. Mas é isso, quer dizer, que você falou, quer dizer, você tem um lixão. Você chega na cidade, tem um lixão e ele é perto do rio para poder, quando a chuva vir, já levar tudo para dentro do rio. Aí você conversa, aí faz o lixão longe do rio. Mas continua fazendo o lixão. Né? Eu queria te perguntar sobre o desastre. Né? Quer dizer, esse desastre da Vale da Samarco. A pergunta é o seguinte: a Samarco era a empresa mais arrumadinha do ponto de vista de licença ambiental, do ponto de vista de seguir as regras estabelecidas dentro da legislação, etc, etc, etc. E, no entanto, caiu a barragem da Samarco, talvez a maior barragem que a Samarco tem, e com esse desastre que foi feito aí no Rio Doce. Você não acha que tem que mudar o conceito? Ou seja, não tem que ter barragem para minério, nós não temos que acabar com isso. Ou seja, trabalhar no sentido de mudar, ou seja, estabelecer que seja uma transição, mas fazer barragem de rejeito. A prova do desastre da Samarco é essa. Se caiu da Samarco, vai cair de todo mundo. E essa é que é a questão, entende? Quer dizer, é um problema de conceito, de tecnologia. Não sei o que você acha. Professor, primeiro, parabéns pela pergunta. Pessoal, vou responder e alguém pode pensar o seguinte: poxa, como ele tem vínculos e patente para não utilização de rejeito, né, para não utilização e geração de barragem, pode ser um intuito de abrir mercado. Não. A minha preocupação com relação às barragens vem de muito antes disso, e foi por ela que há 10 anos atrás me motivou a busca de novas soluções. Então foi o contrário. Então antes que a plateia entenda que isso é uma defesa própria. Bom, entendo que barragens não devam mais ser licenciadas. Por isso, digo à Assembleia, e falei isso anteontem lá, que eles estão totalmente equivocados. Além de não ter impedido novas barragens, eles ainda atribuíram novos direitos a partir da continuidade dos alteamentos feito a montante. Isso é um detalhe, porque no fim do dia o que seria necessário seria um tempo onde essas barragens não mais existiriam. Existem tecnologias, e não só a minha, destinadas a esse processamento. Os rejeitos e os produtos eles podem ser filtrados, os rejeitos podem ser empilhados, os rejeitos podem de novo preencher a cava que foi aberta. Ou seja, existe de maneira muito estranha um posicionamento, e como engenheiro também falo do CREA e da nossa ABNT, ninguém se posicionou para alterar as normas. As normas continuam sendo permitidas da mesma maneira,
Continua com um auditor externo, só deram uma maquiada. É auditor externo, responsabilidade do empreiteiro e possibilidade de alteamento a montante. Continua tudo do mesmo jeito. Tudo do mesmo jeito. Existem tecnologias no mundo para não ter mais barragem. Existem tecnologias no mundo para não ter mais barragem. E só o Brasil permite alguns tipos de barragem. Permite, e inclusive, de novo, essa é a minha grande preocupação, a bacia do Rio São Francisco. Se isso ocorre, e não é se, é quando. A barragem da Samarco, da CSN, 2 colegas engenheiros já pediram demissão por conta daquela barragem, que fica em Congonhas. Ela foi alteada sem licença ambiental alguma e nada aconteceu. Puxa, quando a gente fala de um movimento religioso com preocupação com a natureza, podemos aqui ter algumas pessoas que, em hipótese alguma, se aliam com o movimento religioso. Mas sabemos que o povo pode se organizar através dessas estruturas, porque estrutura invejável da Igreja Católica, da Igreja Protestante, do budismo, no planeta já estão estruturados com sedes, com estatutos. Seria muito mais fácil que esse movimento nasça também dessas autoridades religiosas, não só do cidadão também, ele é importante nisso, mas nós, com instituições tão bem distribuídas e organizadas, temos um potencial para poder agir de maneira positiva nisso, e nós não estamos fazendo nada. Zé, bom, não podemos deixar de falar de bacia hidrográfica. De maneira bem clara, nós identificamos, principalmente a montante do Rio São Francisco, nas suas subbacias, pouca identificação cultural com o rio. Essa identificação cultural acontece mais a jusante do rio. De maneira prática, o que o seu instituto poderia pensar para que isso pudesse ser, pelo menos, mitigado? A não ser o projeto do professor Thomas, o Manuelzão, existem poucos de referência na bacia do São Francisco. Do Rio Paraopeba são projetos mínimos de identificação cultural com o rio, né? O povo não se identifica com o rio. Pois é. O Brasil, como um todo, com a chegada da estrada de ferro e depois com a estrada para automóvel, a estrada de rodagem, a gente abandonou os rios e as bacias hidrográficas como os caminhos naturais de transporte, de deslocamento, e nós nos distanciamos da bacia hidrográfica, da identidade fluvial, da identidade cultural ligada à bacia hidrográfica. E isso é um problema muito sério, porque a gente hoje se identifica com a estrada que passa por ali, ou com a estrada de ferro, ou com a cidade, ou com o polo. A gente não enxerga mais o bioma, nem a bacia hidrográfica. Quando nós trabalhamos com os consórcios intermunicipais, a gente começa com um trabalho de sensibilização e diagnóstico, por exemplo, com secretários de meio ambiente, ou secretários de educação. O que eu tenho na minha cidade? Quais são os córregos na minha cidade que alimentam aquela bacia hidrográfica, para eles verificarem, porque às vezes nem conhecem, né? E quando não, o rio já está seco. Então, é uma outra cultura que precisa ser resgatada. E é um esforço muito grande, aí entra toda a parte de educação ambiental, mas é interessante que no momento que eles tomam consciência que há uma unidade, e eles começam a falar, bom, o meu problema é também o seu problema. E aí vai pelo lado negativo. Se nós juntos não resolvemos o conjunto da bacia, não vai haver solução. Ao mesmo tempo que é um desafio abrir a cabeça, despertar para essa consciência da bacia hidrográfica, no momento que eles tomam isso como um padrão, a gente acredita que a bacia vai passar a ser naturalmente a grande unidade de planejamento e gestão
não só de políticas relacionadas a recursos hídricos e meio ambiente, mas educação, saúde, assistência, segurança. E não sei como é aqui no estado de Minas, mas lá em São Paulo, cada secretaria do estado tem um mapa de São Paulo. O transporte, que não fala com a saúde, que não fala com o meio ambiente, provavelmente é assim também. Por que não ter a bacia hidrográfica como uma unidade única de planejamento e gestão e organizar os investimentos do estado, da União e dos próprios municípios em função desse território? Isso vai mexer com as fronteiras, porque você tem rios interestaduais, que são os rios federais, e a gente tem divisões artificiais dos estados federados e dos municípios também, mas eu não vejo outra solução. Inclusive foi esse o caminho virtuoso no próprio Estados Unidos, que hoje está desfazendo barragens, está bombardeando, está desfazendo barragens, ou da Europa como um todo, e o Brasil, infelizmente, abandonou algo que fazia parte da nossa cultura, porque a cultura autóctone das nações indígenas é o rio, né? E eu acredito muito que essa força, esse DNA que a gente tem natural possa ser despertado para mudar o paradigma e a gente mudar realmente a forma de ocupar e dos usos múltiplos da água também. Obrigado pelas reflexões. E agora passamos ao terceiro momento e a gente abre, então, ao plenário. Então, se alguém tiver alguma pergunta, podia fazer por escrito, entregar. Como é que é seu nome? Isis e Janaína. E aí pode direcionar uma pessoa específica ou a mesa. É para o professor Thomas. Qual sua avaliação, posição e interpretação sobre a transposição do Rio São Francisco? A transposição do São Francisco é o fim do São Francisco, né? Quer dizer, na verdade, nós, do Projeto Manausão, nós lutamos contra esse projeto de transposição incessantemente, né? Por uma razão muito simples, o Rio São Francisco não tem água. A gente dizia isso há 10 anos atrás, e aí diziam, não, vocês são malvados, vocês não querem deixar levar uma caneca d'água para o nordestino que está sofrendo, etc. Agora todo mundo viu, o rio acabou, o rio secou, o rio acabou, o rio acabou, o rio não tem água para produzir a energia elétrica que ele produzia. Simplesmente a vazão dele chegou a 500 metros cúbicos por segundo depois de Sobradinho. E a vazão ecológica seria 1.300 metros cúbicos por segundo. Quer dizer. Então essa obra é uma obra faraônica, já provou o que é, para gastar dinheiro, essa tradição no Brasil, né? Quer dizer, utilizar a seca, né? A indústria chamada indústria da seca, não tem dúvida nenhuma disso. Está agarrada, emperrada, porque foi mal feita, mal licitada, tecnicamente mal amarrada, enfim. Agora, a proposta da transposição é levar 127 metros cúbicos por segundo para os açudes, principalmente do Ceará e da Paraíba. 127 metros cúbicos por segundo dá para abastecer 60 milhões de pessoas. Quer dizer, então, na verdade, a proposta é uma proposta ela é uma proposta econômica, ou seja, você levar água no sentido de fazer irrigação lá em cima. Não é água para beber, né? Porque a água para beber são 15 metros cúbicos por segundo, é perfeitamente possível. Então, o que eu acho que vai acontecer é isso. Quer dizer, na prática, você não tem como tirar água do rio, ninguém mais concorda, porque está lá, está visto, está evidente, né? Quer dizer, o Rio São Francisco, para ele recuperar, ele precisa de água para o ecossistema. Mas água para beber em Pernambuco, que falta, que um desses canais vai passar por lá, é só levar, não tem problema, porque é um pouco a água. Não pode para atividade econômica, até porque a própria bacia ela tem irrigação, né? Então é isso.
São duas perguntas, uma para o Denner e outra para a Gladys. Para a Gladys. Mais 5 minutos. Então, para o Denner. Uma solução para o risco do esse comprimento drenar as águas deixando os sólidos. E para a Gladys, qual o raio necessário para o relaxamento nascentes? Reflorestamento das nascentes. Então essa é uma solução para os riscos de comprimento? É isso? Não é possível porque um outro problema nosso de legislação é que é permitido fazer barragem dentro de drenagens relevantes. O que são drenagens relevantes? São as drenagens que contribuem para aquele manancial. Então, como a drenagem é relevante, ela vai continuar levando água lá para dentro da barragem. Então, para fazer isso seria um estrago ecológico muito maior, porque teria que ir a montante de tudo isso e sair desviando água para dentro de cidade, para dentro de fazenda. É a emenda pior do que a do soneto. Bom, o raio que está perguntando aqui para reflorestar uma nascente, na verdade, a gente usa o Código Florestal. Nós temos de 40 a 50 metros. Vai depender da forma da nascente. Né? A nascente ela não tem uma forma única, ela pode ser quadrada, pode ser redonda, pode ser retangular. Em função disso, vai depender como é que fala, do relevo. Em função disso, a gente tem usado entre 40 e 50 metros. Mas nem toda nascente é reflorestada. Às vezes as pessoas chegam lá, querem visitar as nascentes protegidas, mas não tem árvore aqui. Nós fazemos um projeto técnico de cada nascente e identificamos se precisa ou não de plantar. Aquela nascente é uma média a gente varia de 150 a 300 mudas por nascente. Mas tem nascente que não leva nenhuma muda. Por quê? A gente está querendo que brota água. Dependendo do local, se é feito de qualquer forma e não tem um projeto técnico, feito pelos nossos engenheiros, biólogos, você corre o risco de colocar uma espécie de planta numa nascente e ela secar completamente sua nascente. Então, o resultado que a gente queria, a gente tem o inverso. Aí a gente perde a confiança do produtor. Por isso que eu disse para vocês que não é uma coisa muito fácil. Não é? É aquela velha historinha que eucalipto seca a terra, né? Todo mundo já ouviu falar disso. Ele não seca a terra como nenhuma outra espécie seca a terra, não. Todo ser vivo em crescimento precisa de muita água. E assim são a floresta, né? As mudas. Então elas estão crescendo, elas estão precisando de muita água. Então nesse princípio de crescimento, ela retira muita água do solo. Então você precisa saber exatamente qual espécie plantar na nascente, para não acontecer isso. Porque se você seca a nascente do produtor, um abraço, você volta lá depois de 5, 6 anos, provavelmente ele não vai te receber. Então tem todo o projeto técnico para saber. Tá? E tem outras que a gente não planta, já tem um remanescente já bem robusto, a gente só cerca, tira o gado, se tirar o fator impactante, você já está protegendo e conservando. Então, a última pergunta. A anterior foi feita pelo Ailton, e demarca que não tem religião, e agora é feita pelo cacique Pedro, da religião Guarani. Ele pergunta para o Denner, ele fala a partir dos povos indígenas do estado do Espírito Santo. Estamos preocupados com a lama da Samarco. Já chegou ao nosso rio Piraquiaci. O que você fala sobre isso? Por que permite isso? Cacique? Muito obrigado pela pergunta. Bom, realmente não tem o que permitir, né? É um absurdo que ainda continue se permitindo. Feito, já aconteceu, infelizmente aconteceu na melhor empresa, na que tem melhores referenciais e indicadores de meio ambiente. Vou bater de novo na mesma tecla. Aconteceu ali e vai acontecer de novo. A nossa posição tem que ser de muita responsabilidade.
porque temos que parar isso. E parar e desenhar um horizonte que não existam mais barragens no futuro. E não sei como podemos ajudar lá na manutenção do Piraquiaçu, mas me coloco à disposição como engenheiro. Desculpa, eu tinha falado que era a última, mas tem mais uma. Então essa agora é a última, é isso? Então não tem a pessoa, então é dirigida à mesa. A Priscila fala que não tem religião, mas tem que aprender com todas. E a pergunta é a seguinte: por que empresas como a Samarco e a Vale não se interessam em utilizar as tecnologias sustentáveis existentes? O que elas ganham com o modelo atual? E aí, quem que gostaria de começar aí? O Denner? Posso começar? Não ganham nada no modelo atual, só que só observaram isso depois do acidente. A nossa grande discussão com a Vale, com a estrutura da Vale, com a da BHP, é quanto custava, não só monetariamente, uma barragem, mas quanto custava. Então, fomos taxados, enquanto fundo de investimento com ideias sustentáveis, de sermos uma espécie de esquerda na mineração, ao ponto de ficar isolados. Hoje, continuamos isolados. No entanto, como colaborador da UFOP e aluno, ela nos procurou agora, semana passada, para poder desenvolver processamento a seco dentro da Vale para as barragens existentes. Então, isso acende alguma coisa de esperança para que novas tecnologias sejam avaliadas e efetivamente aplicadas, porque não dá para mensurar o prejuízo. Não são esses 154 bilhões de reais que vão pagar a preocupação do cacique, ou as 17 vidas, ou acabar com toda aquela história do vilarejo. Bom, eu também acredito que elas não ganham nada em não usar essas tecnologias, né, mais sustentáveis, e eu acho que até perdem por não se aproximar, né, por se manter distante dessa inovação. O professor Tomás disse que nós deveríamos, e eu acredito que é um caminho, mas não podemos colocar como normalidade, de aproveitar esses acidentes ou essa diversidade para a gente poder levar um susto, né? A gente funciona muito assim, no susto, né? Tem professores que falam, se não for pelo amor, vai pela dor. Mas a gente tem ido só pela dor. Esse amor que a gente está cultivando aqui, esse diálogo que a gente está fazendo aqui, ele precisa ser verdadeiro, ou melhor, ele precisa virar ação, ele precisa de virar atitude, né? E eu acho que o bacana de eventos como esse é exatamente isso. Mas aproveitar um acidente, ninguém queria que ele acontecesse, mas ele aconteceu, ninguém previu, mas ele aconteceu, e agora ele está passando na nossa porta. Lá em Aimorés aconteceu uma coisa muito engraçada com relação ao acidente. A gente está bem no finalzinho, a população ficou de braço cruzado esperando a lama passar, porque a imprensa toda hora divulgava. Passou em Valadares tal hora, vai chegar em Resplendor tal hora, vai passar em Aimorés tal hora. E as pessoas ficavam esperando a lama passar, praticamente parados, ou seja, não sabiam o que fazer. Nós não sabemos ainda, e nós não sabíamos o que fazer, e ainda não sabemos. A dimensão do estrago ambiental e social desse acidente, ele ainda não foi e provavelmente não será dimensionado. Não é isso? A lama em Aimorés, que não tinha água no rio, como não tem, ela tomou conta dos berçários, onde nascem os peixes e tudo mais, todo mundo sabe como que é. E está lá, solidificando. Não tem água, como é que nós vamos fazer? Né? Então, eu acho que é o momento, sim, da gente aproveitar e crescer. Eu tenho certeza que nós, da Bacia do Rio Doce, vamos sair vitoriosos. Vamos recuperar daqui a 15, 30, 20 anos, mas nós vamos recuperar essa bacia e ela servirá de modelo para que nada mais desse tipo aconteça. Essa é a grande esperança que nós temos e a gente está acreditando nela. Então, investir, cobrar para que empresas como essas, né, nas políticas públicas, elas comecem a usar tecnologias e elas estão aí, principalmente nas academias, não é isso? Para que coisas dessa natureza não aconteçam mais.
A Vale não investiu aqui com o fim das barragens por uma questão de grana, financeira mesmo, que significa mudança de tecnologia, significa transição e significa custo. A gente vai discutir com a direção da Vale, eles falam assim, mas você usa o carro, você usa o óculos, você usa a caneta, é tudo minério, é tudo minério. Minas é minério, eles são donos de Minas, eles mandam na política, mandam em todo lugar aqui, mandam dentro do meio ambiente, a verdade é essa. E eles acham que nós somos uns ecochatos. No meu caso, um ecochato budista, né? Quer dizer, eles acham que a gente é isso, quer dizer, eles não têm, a cabeça deles é completamente fora disso. Embora eles tenham um projeto em Carajás a seco. Né? A umidade natural, né, é diferente de a seco. Eles não secam. Mas pelo menos tentaram outra tecnologia. Eles não usam água para poder tratar, mas também não retiram a água para poder reaproveitar. Uhum. Quer dizer, então, eu acho que é essa a questão. Quer dizer, o desastre ambiental de Mariana, nós temos que transformar isso em novas legislações, novas leis, etc. E caminhar, estabelecer uma transição. Vamos sair de barragem de rejeito, nós temos que sair. E tem que ser aqui. Isso para o planeta. Tem que ser em Minas, porque é a Vale, que é uma das maiores que tem, e tem que ser aqui para poder isso entrar no mundo, no planeta todo. A Vale Rio Doce tem que perceber essa questão. E nós temos que trabalhar, nós temos que mobilizar, nós temos que enfrentar essa discussão do conceito. Eu acho que a questão é do conceito, ou seja, está errada a tecnologia. Eu já falei com eles uma vez, eu tenho um problema no joelho, há anos, desde que eu tenho 18 anos de idade, quer dizer, no século passado. E era uma cirurgia que você fazia cirurgia, cortava tudo, você ficava engessado 180 dias. Hoje é uma artroscopia. Você faz em 4 dias você está trabalhando, em 1 mês você está fazendo exercício, fazendo esporte de novo. Então esse é o problema da Vale, ela está com a tecnologia do século XIX e não quer avançar. É essa a questão. Obrigado aos componentes da mesa. Percebemos aí que o diálogo tem que continuar, né? Porque os desafios são enormes e seguirão pelo nosso século XXI afora. Então agradeço a todos a disponibilidade de estarem aqui, aos presentes também.